Apocalipse, a esperança vence. Terceira parte. Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula sobre o Apocalipse. Nos dois vídeos anteriores, nós vimos uma introdução, os conhecimentos básicos que nós precisamos para entendermos bem o livro do Apocalipse, para termos uma boa compreensão. Agora nós vamos começar o nosso estudo do livro propriamente dito, capítulo 1, versículo 1. Tá? E aí a gente vai, nesse momento, mostrar, tá, como que nós vamos trabalhar, a nossa forma de trabalho, de exposição e explicação, para que nós possamos entender bem o jeito, a metodologia que nós vamos utilizar, e também nós vamos explicar a apresentação da carta, que nos diz muito. Sigamos juntos. Organização do livro. O livro do Apocalipse, ele está muito bem dividido em 4 partes. A primeira parte é a apresentação, essa que nós veremos ainda neste vídeo. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Depois nós temos a segunda parte, a carta às 7 igrejas da Ásia, do capítulo 1, versículo 4, até o final do capítulo 3. A terceira parte, as visões proféticas, que é dividida em 2 ações. A primeira ação é a que Deus liberta o seu povo, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11. E está dividida desta forma. A visão do trono de Deus, a visão do cordeiro imolado, mais de pé, a abertura dos 6 primeiros selos, os 4 primeiros selos falando do passado, o 5º selo falando do presente, o 6º selo falando do futuro. E vai ser anunciada a derrota dos opressores, a missão do povo perseguido e a abertura do 7º selo, que vai ter, tá, inicialmente a abertura de 6 trombetas, um intervalo de silêncio, o livrinho doce e amargo, a visão das 2 testemunhas e a abertura dentro do 7º selo, da 7ª trombeta. Olha que bacana. E aí vem a segunda ação das visões proféticas. Deus julga os opressores. Se aqui Deus liberta o seu povo, aqui Deus julga quem oprimiu o povo. O julgamento dos opressores. Que nós vamos ter essas partes aqui. O passado, a luta entre a mulher e o dragão, aquela parte muito bonita da mulher com o dragão, né, falando do passado. O presente, os 2 campos de luta, a besta e a fera, os companheiros do cordeiro. O futuro, o julgamento e a condenação dos opressores, os 3 anjos que anunciam o que vai acontecer, a realização do anúncio, o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, e festa final do povo de Deus, a Jerusalém Celeste. E a quarta parte, um epílogo. Então nós temos 4 partes no livro. A apresentação do livro, 3 versículos. As cartas às 7 igrejas, o capítulo 1, 4, até o final do 3. E aí as visões proféticas, divididas em 2 partes. A ação de Deus que liberta o povo e a ação de Deus que julga os opressores. E um textozinho no final, um epílogo. Interessante estudarmos isso para a gente sempre se localizar dentro do livro. A nossa metodologia, o método de exposição e explicação. Sempre vamos apresentar um índice para nos localizarmos em que parte do livro estamos. Depois faremos comentários sobre esta parte. Em seguida, faremos a leitura do texto bíblico que vamos trabalhar. Então, revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou por sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João. No slide seguinte, na parte superior, vamos destacar em vermelho as partes do texto que vamos comentar. Olha, o mesmo versículo. Então, o que estiver em vermelho, nós vamos comentar, dando o entendimento, a explicação ao versículo. Isso nós faremos versículo por versículo. Então, nesse versículo, nós vamos falar sobre o que é revelação, que é de Jesus Cristo, para que mostrasse aos seus servos. E aquilo que daí está em preto, a gente vai explicar dentro desses tópicos que nós grifamos em vermelho. Na parte inferior do slide, faremos as explicações dos destaques. Revelação. O livro começa falando que tem uma revelação. E assim por diante, que é de Jesus Cristo, que mostrasse, ou seja, que não é para ficar só para ele, tudo, a boa notícia sempre tem que ser espalhada.
Leremos 2 ou 3 vezes o texto bíblico, sendo uma leitura contínua, aquela do texto todo, uma com essa marcação, com esses destaques em vermelho, e outra, se necessário, ao comentarmos. Para finalizar, faremos um comentário para ajudar no entendimento. Então agora, depois dessa explicação sobre a metodologia, nós vamos começar o nosso estudo do texto bíblico. Então, dentro do esquema do livro, a gente vai sempre colocar em vermelho aquela que nós estaremos estudando. Então, agora nós vamos estudar a apresentação do livro, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. E aí, em preto, vai ficar aquilo que nós temos para estudar. Conforme nós formos estudando, aquilo que nós já estudamos marcaremos de cinza, o que estamos estudando de vermelho e o que falta ainda para a gente ver de preto. Comentário. Estes 3 versículos nos dão muitas informações a respeito do livro. Que o livro traz uma revelação, isso é o Apocalipse, lembre-se do significado da palavra Apocalipse, que a revelação vem de Deus, que está dentro da história, que é preciso entender esta revelação e passar a observá-la, que é feliz quem lê e entende essa revelação. A primeira bem-aventurança, lembre-se, são 7. Como podemos ver, é um livro de felicidade dentro da dura realidade da vida. Agora, a gente começa a fazer o estudo do texto. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe a concedeu para que mostrasse a seu servo as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atesta tudo quando viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Agora nós vamos olhar os destaques. Então, do versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Revelação. O livro começa falando que tem uma revelação, tem algo a nos mostrar, a desvendar para a gente. Que essa revelação parte de Jesus Cristo, ela vem de Jesus Cristo, e que ela é boa, pois é de Jesus, ou seja, é palavra de Deus. Para que mostrasse, Deus lhe a concedeu para que mostrasse, ou seja, essa revelação ela não ficou para ser só da pessoa, mas que mostrasse aos seus servos, não apenas ler, mas ver, presenciar, assimilar e divulgar. Seus servos, todos nós que somos igrejas e buscamos a Deus. As coisas que devem acontecer, o projeto de Deus deve acontecer e nada pode pará-lo, muito em breve. Não são os acontecimentos futuros, não, gente. Não é o que nós estamos hoje vivendo quase 1950 anos depois do texto, mas aqueles que estão próximos dele, muito em breve. Ele a manifestou com sinais. Então, o que são sinais? É uma revelação direta. Temos que entender os sinais. Por meio de seu anjo. Olha só, o anjo. Então, Deus... Olha lá, no início, revelação de Jesus Cristo, Deus passou essa revelação para Jesus, que passou essa revelação para o anjo, que passou essa revelação para João, que passou essa revelação aos seus servos, a igreja, enviada ao seu servo João. João atesta tudo como palavra profética de Deus. Deve levar as revelações para a comunidade, ontem e hoje através do livro. E ele age como enviado de Deus. No versículo 2, capítulo 1, versículo 2, o qual atesta tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Atesta tudo quanto viu, a autenticidade do que vai ser falado. João não está inventando. Ele teve uma revelação. Deus nos revela, sim, muitas coisas. E João teve esta revelação. No versículo 3, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. O feliz é a primeira bem-aventurança. Vocês lembram que lá na introdução nós vimos que são 7, e 7 é a perfeição? Então nós, eu e você aí, é feliz porque você está, sabe, percebendo, captando, olhando, tá? Ouvindo com o ouvido de quem quer aprender esta bem-aventurança. Leitor e ouvinte, um lê e outros escutam em comunidade. Somos felizes por termos a palavra de Deus perto de nós. Hoje, cada um de nós temos uma Bíblia. Às vezes você tem uma Bíblia escrita, às vezes você tem uma Bíblia no celular. Hoje é muito fácil, nós temos ela em CD, em todo jeito que você pensar. Isso é maravilhoso. Naquele tempo, que as escritas eram muito difíceis,
Um livro servia para uma comunidade toda, que se reunia e um ficava lendo e todo mundo escutando. Isso é sinal de felicidade. Profecia. A profecia anuncia, denuncia e testemunha o que fala. Não apenas prevê o futuro como um adivinho. A profecia também fala do futuro. Se você continuar fazendo as coisas erradas, você vai se dar mal. Olha, é isso mesmo. Tá? Isso não é ser profeta, isso é você, sabe, dar um olhar para o futuro. E a gente consegue fazer isso. Nossa, se eu não mudar de vida, eu tô perdido, às vezes a gente fala, né? Observarem, não apenas olhar, mas viver. Olha lá, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Não é algo para o futuro distante, mas do cotidiano. Um comentário. Na apresentação do livro não houve nada que gerasse medo ou espanto, mas palavras de conforto por serem de Jesus. Temos a primeira bem-aventurança com o feliz o leitor e os ouvintes, pois mesmo em momentos de fragilidade e perseguição, o cristão não deve perder a felicidade, que não está aqui, mas depois. O livro todo é assim, com palavras de esperança e algumas visões que, bem interpretadas, trarão mais esperança ainda. Porém, se interpretadas fora dos objetivos que foram escritos, trarão medo. Andemos junto pelas páginas deste livro de felicidade e esperança. Terminamos assim o nosso terceiro encontro, o nosso terceiro vídeo sobre o estudo do Apocalipse, onde nós vimos apenas aquela introdução, aquela parte inicial dos 3 primeiros versículos, que não nos trouxe medo, mas falou da palavra felicidade. E nós somos felizes porque podemos ouvir e começarmos a viver o que o livro do Apocalipse tem a nos ensinar. Sigamos juntos.